Mano, você já pensou se o Godzilla Minus One não for só mais um monstro gigante, mas algo que está tentando se tornar parte de nós? Eu tenho a prova de que ele evoluiu no teaser, sabe? No teaser do novo filme. E a marca no pescoço da Noriko é a chave pra entender tudo isso. Fala, meu querido, eu me chamo Gabriel, cara, tudo certo? Mano, não posso negar que o sucesso de Godzilla Minus One abriu as portas pra uma sequência que promete ser ainda mais incrível, o Minus Zero. Mas se você acha que o monstro que a gente viu em Ginza era o limite, cara, você tá muito enganado. Eu já te adianto que eu fiz um vídeo analisando o teaser que saiu, então hoje o papo é outro. O que eu quero aqui é destrinchar como esse rei dos monstros funciona, como ele muda, né, e as teorias pesadas que ligam ele ao Shin Godzilla e até o destino da Noriko. Então bora pro vídeo. Pra gente começar a entender sobre ele, a gente precisa voltar pro início de tudo, antes de ser esse kaiju atômico que a gente viu destrinchando Ginza. O Godzilla era algo muito mais real de certa forma, né, mais bicho mesmo, sabe? A primeira forma que eu quero que você entenda é o chamado Godzillasaurus. Muita gente acha que o Godzilla já nasceu soltando raio, mas não é bem assim. Pra falar a verdade, ele era um réptil marinho pré-histórico, com uns 15 metros de altura. E sim, mano, eu sei que não era um monstro gigante ainda, mas cara, vai ficar perto de um bicho com 15 metros de altura pra você ver se você não sente medo não. No filme a gente vê ele na ilha Odo, né, logo no começo, e o design dele ali é muito específico e bem pensado. Ele tinha braços curtos, uma postura de predador que lembra muito um dinossauro terópode e uma pele que, apesar de grossa, ainda era vulnerável. Essa pele ainda não tinha aquela textura de queimadura de radiação, sabe, que a gente viu depois. Nas notas de produção do Takayashi Yamazaki, ele comenta que essa forma foi feita para parecer suja, um sobrevivente de uma era que não deveria mais existir. Ele não soltava raio, ele usava a mordida e o peso do corpo. E você sabia que essa forma é uma homenagem direta ao Godzillasaurus que a gente viu na era Heisei lá em 91, só que com um toque de realismo. Então, resumidamente, nessa primeira forma, ele vivia nas profundezas e subia pra ilha apenas para poder descansar. Mas falando sério aqui, na verdade o que assusta mesmo é saber que mesmo pequeno, ele já tinha uma agressividade que nenhum exército da época conseguia conter. Tanto que ele acabou com tudo e todos, né, logo no início do filme, você lembra? Mas aí vem a virada de chave que muda a história do Japão e do mundo inteiro, né? A gente tá falando do pós-guerra, um Japão devastado que já estava no zero e o Godzilla chegava pra poder levar isso pro -1. Em 1946, os Estados Unidos começaram os testes nucleares no atol de Bikini, a famosa Operação Crossroads. E aqui a gente entra na segunda forma, né? O Godzilla Minus One que a gente já conhece muito bem hoje. Quando aquele animal de 15 metros foi exposto à radiação das bombas atômicas, o corpo dele não só cresceu, ele sofreu uma mutação forçada, ele saltou de 15 metros para 50, né, 50 metros e 10 centímetros de altura. E esses 10 centímetros não é por acaso não, tá? O Godzilla original de 1954 tinha 50 metros. A Toho colocou esses 10 centímetros a mais para poder deixar claro que esse novo monstro é um degrau acima do clássico em termos de ameaça e poder. Nessa segunda forma, a pele dele mudou para aquela textura que parece uma queimadura de queloide, sabe? Que é exatamente o tipo de cicatriz que as vítimas de Hiroshima e Nagasaki carregavam, ou seja, o monstro é a própria cicatriz do Japão ganhando vida. Nessa fase, ele desenvolve o próprio sopro atômico, mas não como um poder mágico. Para ele soltar aquele raio, as placas dorsais dele saltam para fora, quase como um mecanismo de uma arma sendo engatilhada. O corpo dele sofre para poder expelir aquela energia. É uma mutação que dói, né, mano? Ele é uma criatura em constante estado de agonia e em regeneração, e é esse fator de cura que é a chave de tudo isso. Imagina que cada célula dele está em um conflito eterno entre morrer pela radiação e se multiplicar para poder sobreviver. O resultado é essa massa de músculos e escamas que parece estar sempre em brasa. Quando ele solta o sopro atômico em Ginza, a gente não vê apenas um raio azul, a gente vê uma explosão de vácuo, né, um cogumelo atômico em miniatura. A pressão é tão absurda que os prédios não são apenas derrubados, eles são desintegrados pela onda de choque. De certa forma, o Godzilla aqui não está apenas atacando, ele está expelindo um excesso de energia que talvez possa estar doendo nele. Agora pensa junto comigo, mano, pra poder acompanhar meu raciocínio. Lembra do Shin Godzilla de 2016? Lá o monstro evoluiu de acordo com a necessidade. No final daquele filme a gente vê umas formas humanoides saindo da ponta da cauda dele. Existe uma teoria fortíssima de que o Shin Godzilla estava tentando se tornar uma colônia de seres humanos para poder sobreviver. E no Minus One a gente tem a Nori. No final do filme ela aparece com aquela marca preta no pescoço, que muitos fãs e pesquisadores da Wikis, né, da Toho, afirmaram ser células do próprio Godzilla, a célula
células G. Então, se o Godzilla de -1 funciona como o Shin, ele pode estar tentando uma simbiose. E assim, mano, essa teoria não é nem tão absurda assim, porque no Shin Godzilla tem aquela teoria de que o professor Goromaki se fundiu ao monstro quando ele pulou no mar, servindo de guia, né, pra consciência da criatura. Será que a Noriko virou esse guia pro -0? Isso explicaria porque o monstro atravessou o mundo para poder ir para Nova York. Ele não tá apenas atacando, né, ele está seguindo um rastro, ou talvez a consciência humana dentro dele esteja tentando levar o trauma de volta para quem criou ele, né, os americanos. Eu não tô falando que a Noriko vai virar o novo Godzilla, tá? Mas que de alguma forma as consciências, né, estão ligadas, seja pelas células G ou pelos traumas de guerra. Pensa na complexidade disso, mano. A Noriko, ela não tá apenas infectada, né, ela pode estar sendo assimilada. As células G não são apenas um vírus, elas são uma inteligência que busca a forma perfeita. Se a forma humana é a que causou mais dor ao Godzilla através das bombas, ele pode estar tentando entender essa forma para poder se tornar invencível. Isso cria uma ponte direta com a quinta forma do Shin Godzilla. Aquelas criaturas esqueléticas, né, com dentes humanos na cauda que eu falei, o -0 pode estar no estágio inicial dessa transformação, onde o monstro e o humano começam a se tornar uma coisa só. Mano, eu dei esse contexto todo para poder te mostrar que isso nos leva à terceira forma, e é esse colosso que a gente vê se aproximando da Estátua da Liberdade no teaser de -0. Eu falei sobre isso no outro vídeo, mas é importante ressaltar que a Estátua da Liberdade tem cerca de 93 metros de altura da base até a tocha. O Godzilla que aparece ali é visivelmente maior que ela. A gente tá falando de um bicho que agora passou dos 110 metros de altura com tranquilidade. Ele praticamente dobrou de tamanho em relação ao filme anterior. E por que ele cresceu tanto assim? Lembra que ele foi despedaçado no final do primeiro filme pela pressão do oceano? A natureza do bicho entendeu que para poder sobreviver, ele precisava de mais massa, né, mais densidade. Então ele se reconstruiu maior e mais forte. E assim, parando para pensar em 49, que é quando o novo filme se passa, o contexto histórico é muito importante, porque é o ano em que a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica, né, a RDS-1. O mundo estava em um estado de tensão nervosa, o início real da Guerra Fria. O Godzilla se alimenta dessa tensão. O teaser sugere que os Estados Unidos tentaram usar bombas nele e falharam. Em vez de morrer, o Godzilla provavelmente absorveu essa radiação e usou como combustível para sua terceira forma, saca? Ele deixou de ser um problema do Japão para poder virar um evento global. E outra, pensa no estrago que um bicho de 110 metros em águas rasas como as do porto de Nova York causaria. Eu tô falando de tsunamis locais, só pelo deslocamento dele. Mas a coisa fica realmente sinistra quando a gente olha para os detalhes da quarta forma, que é o que eu chamo de estágio de mutação extrema. No teaser tem uma cena rápida no oceano, onde ele persegue um hidroavião. Se você pausar e olhar nos ombros dele, você vai ver que nasceram espinhos que não existiam antes. No primeiro filme, ele era mais liso nos ombros. Esses novos espinhos sugerem que o corpo dele está produzindo defesas naturais contra ataques aéreos, provavelmente. É aqui que a teoria da simbiose com a Noriko volta a fazer sentido. Se o Godzilla está absorvendo a inteligência ou o DNA humano através das células G, então ele não está mais evoluindo de forma aleatória. Ele está se tornando um estrategista. Ele desenvolveu aqueles poderes gravitacionais que a gente vê no teaser, com prédios flutuando e um brilho azul intenso. Isso lembra muito o que acontece no anime do Godzilla Earth, onde o monstro se torna tão potente que ele altera a física ao redor dele, saca? E tem mais uma curiosidade técnica pra você, mano, a cor do sopro atômico. No curta de 70 anos da Toho, a gente vê um design muito parecido com esse do -0, mas com um sopro esverdeado. Nas wikis de Godzilla, o sopro verde ou roxo geralmente indica uma temperatura de fusão muito mais alta que o azul. Se o Godzilla do -1 já causava uma explosão nuclear com sopro azul, imagina o que essa forma, mano, carregada com a radiação dos testes americanos, pode fazer. E tudo isso volta pra Noriko. Se ela é a âncora humana dele, o Godzilla pode estar agindo de forma protetora ou talvez vingativa. O Shikishima aparece no teaser chorando em meio aos escombros de Nova York, e isso dá a entender que ele falhou em impedir que a Noriko fosse consumida por essa conexão. O herói que queria viver agora enfrenta um deus que não pode ser morto. Pensa no peso dramático disso. O homem que lutou para poder voltar para casa agora vê que a casa dele, a pessoa, né, que ele amava, se tornou o motor da destruição do mundo. É uma tragédia grega disfarçada de filme de kaiju. A Toho tá usando o monstro para poder falar sobre como o trauma não morre, sabe? Ele apenas muda de forma e cresce se a gente não lidar com ele. A gente precisa olhar também para como a Toho gosta de brincar com esses conceitos. No filme de 1998, aquele da Tristar, né, que muita gente não gosta, o Godzilla era só um bicho grande em Nova York, que foi morto por mísseis convencionais. Mas aqui o Yamazaki tá dando um tapa na cara daquela versão. Ele está trazendo o Godzilla japonês com todo o seu peso histórico e traumático para dentro do território americano. É uma inversão, sabe? O Godzilla agora é o ocupante. E essa quarta forma, com os espinhos e a manipulação de gravidade, coloca ele no mesmo patamar de divindade
unidade do Shin Godzilla. Se você lembra bem, mano, no Shin, o plano final era congelar o bicho porque sabiam que se ele continuasse evoluindo, ele ia se espalhar pelo universo. O Godzilla do Minus Zero parece estar seguindo esse mesmo caminho. Nas wikis, existe uma discussão sobre as células G serem imortais. Em Godzilla vs Biollante, a gente vê que essas células podem criar monstros híbridos com plantas e até com humanos. Se a Noriko é a portadora dessas células G em Minus Zero, a quarta forma do monstro pode ser apenas o hospedeiro gigante para algo muito maior. Imagina se no clímax do filme o Godzilla começar a expelir clones ou versões menores baseadas na anatomia da Noriko. É um gênero que a gente sabe que o Japão sabe fazer como ninguém, né? A gente também tem que considerar o design das placas dorsais nessa quarta forma. No teaser, elas parecem mais afiadas, quase como lâminas de obsidiana. Isso sugere que o Godzilla agora pode usar as placas de forma talvez ofensiva, cortando qualquer coisa que tente sobrevoar as costas dele. Obviamente, isso foi uma resposta direta ao ataque final do Shikishima em Minus One. O monstro aprendeu, talvez, né? Ele não deixa mais brechas. A evolução dele é tão rápida que ele evoluiu durante o combate. Se você atirar um torpedo, a pele dele fica mais grossa naquela área, talvez. Se você atacar com aviões, ele cria espinhos e radares. Ele é o organismo perfeito para um mundo que só sabe resolver problemas com guerra. Mano, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um abraço a nós. Tchau.